Como apresentar limites aos filhos? Esse é o tema da live de hoje. A minha convidada é a Luciana Conceição. Ela é educadora parental. Eu recebo você aqui com muita gratidão, com muita satisfação. De antemão, eu aviso que você pode sim, depois, olhar todo esse conteúdo. A live ficará disponível aqui no Instagram, gravada. Você pode compartilhar com outras pessoas. E em breve, mais tardar amanhã, estará lá no meu canal no YouTube, Charles Dias, onde você tem acesso direto pelo link que está disponível na minha bio. Desde já eu agradeço e convido você, eu encorajo a investir no seu próprio desenvolvimento pessoal e profissional, se inscrevendo lá no meu canal. A Luciana já está aqui entre nós, todos são bem-vindos e eu vou mandar aqui o convite para ela para iniciarmos essa conversa que eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa para pais, mães, familiares, pessoas diversas que às vezes não têm filhos ou estão se preparando para tê-los, educadores, enfim, nós todos que lidamos com crianças, direto ou indiretamente, com pessoas, nós vamos ter com certeza uma gama de conhecimentos e de conteúdos onde vamos poder aplicar na nossa vida diária e nos aperfeiçoar. Talvez você já tem essa propriedade, é um educador, uma educadora, você que é pai, mãe, enfim, já leu sobre o assunto, já fez imersões ou tem a própria experiência da vida, algumas de sucesso, outras que não foram de sucesso, mas tudo é aprendizado. E aqui é um momento onde você pode parar para aprender e tem a oportunidade de compartilhar com outras pessoas, a fim de que elas também possam ter ciência a respeito desse tema tão importante, como apresentar limites aos filhos. Nós estamos em uma sociedade onde é muito comum encontrarmos crianças, é muito comum encontrarmos pais que não têm limites, eles se excedem, às vezes confundem a linguagem do amor, pensam que o amor é ceder para tudo, aceitar tudo, e as crianças estão sendo condicionadas de forma errada e isso está prejudicando-as, de forma que elas não têm a resistência a perdas, a frustrações, e chegando ali na adolescência, até mesmo na fase adulta, elas têm muitos prejuízos com isso. E a fim de evitá-los, nós estamos endossando, fomentando informações como essas, apresentando informações como essas, e eu até mesmo encorajo outros parceiros, outros amigos que lidam com temas diversos, mas que perpassam por essas questões, que tragam também isso por meio de conteúdos, por meio de lives, por meio de encontros, cursos, seminários, enfim, produções literárias. E aí eu deixo aqui o meu recado. Isso é importante sim, e nós vamos poder tirar muito proveito de tudo isso, ok? Convidar aqui a Luciana. Olá, Luciana, boa noite, Boa noite, bem-vinda. boa noite. É um prazer te Prazer. reencontrar. Pois é, Depois de Charles. tantos anos, gente, eu conheci a Luciana em 2014. 14. E a gente trabalhou junto na mesma escola, aí em Barreirinhas, tá, Luciana? Eu ainda moro em Barreirinhas, creio, sim, sim, sim. E a gente se conheceu nessa época. E os anos se passaram, a gente vai estudando, vai se preparando, as coisas vão mudando, os ambientes. Mas eu fui recentemente, a gente já se seguia no Instagram, e recentemente eu vi esse conteúdo tão rico, conteúdo assim, tão importante, tão. Eu vou colocar uma palavra aqui que represente melhor, tão essencial, tão fundamental para pais, para educadores, para as pessoas de modo geral.
E a Luciana, és bem-vinda. Eu já te apresentei como educadora parental, mas uma coisa que ficou aqui em minha mente antes de começar a live é a respeito do que faz uma educadora parental. As pessoas ficam assim meio confusas. Ah, educadora parental, o que que é? O que que é exatamente? Trabalha com famílias, faz intervenções somente nas escolas? Como é que funciona esse trabalho? Eu já dei uma olhada, gente, no conteúdo da Luciana. Encorajo vocês a segui-la aqui no Instagram. É um conteúdo assim, ó, maravilhoso, muito direto, muito dinâmico. Eu tenho certeza que vai chamar bastante atenção sua, que está nos assistindo, e de outras pessoas com as quais você pode compartilhar esse conteúdo que está sendo produzido aqui agora. Então, hashtag fica a dica. Siga aí a Luciana. E aí, Luciana, o que é que faz? Tu pode falar um pouco da tua formação, e explicar a respeito do que é que faz uma educadora parental. Bem-vinda. Isso. Ai, boa noite. Primeiro, Charles, que honra, viu? Que saudade que eu tava de ti. Sério, nossa, quanto tempo. Conheci Charles, você falou da escola, né? Sou professora de formação, sou psicopedagoga também e agora, além disso, educadora parental. Então vamos lá, o que é o educador parental e o que que ele faz? O educador parental, parental vem de famílias, de pais, né? Por isso que tem essa palavra, algumas pessoas usam educador emocional de famílias, enfim. Mas é isso, é trabalhar junto a famílias. Hoje, infelizmente, a gente sabe, na verdade, que não tem como se educar crianças no automático, baseado naquela forma que nós fomos criados. Não tem como, não é instintivo, por mais que a grande maioria das pessoas criem assim, eduquem dessa forma. Só que a gente sabe que os prejuízos são enormes para essa criança quando cresce, porque ela traz uma gama de traumas e de frustrações que não é dela, né? Então ela acaba absorvendo isso. Tanto que tem uma coisa que fala, que eu trago isso de Montessori, que ela diz que nós somos seres imperfeitos, criando seres perfeitos. Nós temos muitas imperfeições nos adultos. E as crianças estão ali, precisam de alguém que as oriente da forma correta. E é isso, o educador parental, ele vai pegar na mão dessa família e ajudá-la a trilhar esse caminho, a entender primeiro, a entender que muitas das suas atitudes com essa criança é algo que está dentro dele, por exemplo, o grito. Por que que o grito de uma criança me machuca tanto? Por que que o choro de uma criança me tira do meu eixo? Tem algo dentro de mim que precisa ser trabalhado. Por que que quando meu filho me ou fala alguma coisa para mim, ele contesta uma ordem minha? Por que que eu não gosto? Se eu quero que quando adulto ele seja alguém que questione, que vá atrás dos seus sonhos. Por que que eu não... Por que que essas coisas mexem comigo? É porque lá atrás, na minha infância, eu não tive essa oportunidade de fazer essas coisas, né? Então, a nossa criança interior, ela é machucada. Então, o educador parental, ele vai ajudar esse pai nesse processo. E é isso que a gente faz. Tanto que o educador parental, ele não trabalha com as crianças, a gente trabalha com os pais, né? A gente ajuda esse pai, por exemplo, as famílias chegam para mim com dificuldade no mau comportamento. Ah, eu não sei educar, não sei falar com meu filho se não for. Meu filho não me obedece se eu não gritar, meu filho não me obedece se eu não bater, e eu não quero mais agir assim. Então, a gente vai pegar na mão desse pai e orientá-lo, né? E dar esse direcionamento para ele. Como que ele pode fazer, ser ouvido por esse filho sem usar esses meios, né? E usar a disciplina positiva, que é a melhor disciplina, né? A respeitosa. E é isso, a educação parental é trabalhar junto a famílias. E o ideal, e já tem muitas escolas que já estão fazendo isso, é levar o educador parental para dentro das escolas, para que eles possam ajudar esses professores, esses pais que estão lá muitas vezes perdidos, que foi o que me fez também ir para a educação parental. Foi quando eu trabalhei como gestora de escolas durante alguns anos, e eu via muitos pais chegando para mim e dizendo assim: eu não sei o que fazer. E quando se trata de criança, é o mais louco, sabe? Quando você vê, É. Charles, pais de crianças de 5 anos, de 6 anos, que olha para você e diz: eu não sei mais o que fazer com meu filho. E aí é muito triste, porque eu não sabia como ajudá-los.
Então, a educação parental, nós, educadores parentais, a gente estuda muito desenvolvimento infantil, sabe? E aí existem as ferramentas que nós utilizamos dentro de cada atitude, por exemplo. Existe ferramenta e forma de tratar a criança no momento de birra, no momento de mau comportamento, como intervir nesses momentos. Então, tudo isso tem a forma correta de agir a partir de estudos científicos. Não é algo que eu achei ou que você... Não é achismo, é comprovado cientificamente. E todo mundo que age dessa forma é 100%. Eles voltam e dizem, ó, Luciana, realmente funciona. Porque a criança, ela só quer ser ouvida, ela só quer ser respeitada. Né? E somos nós que a direcionamos, nós, os pais, os adultos, os cérebros maduros dessa relação. Luciana, eu lembrei aqui agora que durante a história as crianças, por bastante tempo, elas foram tratadas como adultos em miniatura. E no decorrer dos anos, pode ser que a nossa forma, a educação que nós recebemos, que teve um formato, que teve características mais, talvez severas, talvez mais incisivas. Ah, por que que isso não funciona hoje? Ou só funciona assim? Agora, no geral, da tua experiência enquanto professora, enquanto mãe, enquanto educadora parental, quais são os principais motivos das crianças hoje em dia estarem mais reativas, mais resistentes? E por qual motivo que os pais estão mais confusos, mais sem norte, sem saber o que fazer com essas crianças? É dentro disso. Tu fez alguns questionamentos interessantes. O primeiro é em relação a quando tu fala, né, dos mini adultos, que as crianças durante muito tempo ela foi vista como mini adulto. E isso bagunçou muito a cabeça das crianças. Porque foi justamente o que eu falei na live hoje, nós conversamos muito sobre isso, sobre as expectativas irreais em cima da criança. Quando eu vejo a criança como mini adulto, eu acredito que ela tem capacidades que ela ainda de fato não tem. Aí um exemplo até que a gente trouxe que é muito clássico, por exemplo, você vai com uma criança para um jantar, por exemplo, no restaurante. Lá quando você faz o pedido, demora para vir. Então, se essa criança tá com muita fome, ela não vai pensar igual a um adulto e vai dizer, não, daqui a pouco tá chegando a comida, eu vou esperar, vou ficar bem. Não, ela vai chorar, ela vai ter uma série de coisas que vai criar uma situação muito difícil. E aí vem as famosas birras. E esse pai, essa mãe não vai saber o que fazer. Ou o que ele vai fazer? No desespero e por vergonha das pessoas que estão ao redor. Vão brigar, vão bater, vão fazer uma série de coisas que a gente sabe que aí a tendência é só piorar a situação. Uma outra coisa é quando vai sair com a criança, não levar brinquedinhos ou algo que a entretenha, porque ela também não tem essa capacidade de ficar muito tempo paradinha. Por isso que é importante a gente desfazer isso de achar que a criança é um mini adulto. Não é. Ela tem as suas limitações, digamos assim. Né? Ela tem muita capacidade, ela está no momento em que ela aprende muito, em que ela absorve muita coisa, porém ela precisa que esse adulto seja o condutor dela, que ele tenha paciência para explicar a ela e direcionar. Só que ele, por ser o cérebro maduro, ele precisa falar para essa criança e dar, por exemplo, se eu sei que vai demorar, eu preciso fazer que com essa criança ela coma alguma coisa em casa antes, para que não venha ter as birras quando chegarem lá. Se eu sei que vai demorar, eu preciso sair de casa e levar brinquedos ou algo para que essa criança se entretenha nesse local. Ou seja, é eu, enquanto adulto, pensar no que vai acontecer para que eu possa prever e talvez até fazer com que não aconteçam, né, as birras. Uma outra situação, por que que tu perguntou, né? Por que que os pais hoje estão tão perdidos e essas crianças estão tão reativas? É porque, infelizmente, nós adultos, a nossa geração, não fomos ensinados a, de fato, parar e pensar e ver as dificuldades da criança. Nós também, adultos, estamos muito reativos. A criança vem, ela quer a nossa atenção e a gente muitas vezes está focado muito na gente. A gente só vê as nossas necessidades, né?
Não estou falando, por exemplo, uma das coisas que eu falo muito, se a mãe está bem, o filho está bem, isso é fato. A gente precisa se cuidar primeiro para que a nossa criança esteja bem. Mas eu não tenho que olhar só para as minhas necessidades e esquecer das necessidades da minha criança. E hoje em dia, os adultos continuam nessa, de achar que a criança já sabe de tudo, está mais impaciente, porque o mundo também hoje está numa mudança, né, no corre-corre. Nós somos a única geração que viveu dois momentos, né, Charles? A gente viveu o analógico e estamos no digital. Então, a gente também muitas vezes está querendo entender como é que tudo funciona, e nisso vem uma criança que já veio ali, na era digital, que já entende muita coisa, só que ela precisa ser direcionada. E o adulto fica meio sem saber o que fazer. Tem aqueles pais que já entenderam e que conseguem direcionar, e tem aqueles que ainda estão presos lá no analógico, né? E que não conseguem fazer esse direcionamento para essa criança. E é isso. Muitos ainda veem que a educação tradicional, aquela de bater, é a melhor. Ainda acham que a disciplina positiva, a educação respeitosa, é estragar a criança. Acham que, de fato, você tem que educar com violência, que é uma tristeza. E é isso. Eu acredito que as crianças hoje estão muito reativas e esses pais estão sem saber o que fazer porque eles continuam agindo como antigamente com crianças que estão num outro tempo. Você entendeu? Por exemplo, as crianças Entendi. estão agindo, querendo bater, querendo falar uma vez só. Por exemplo, a criança, para ela conseguir entender, que a gente vai falar aqui de limites, né? Para ela conseguir entender uma regra e um limite, você não vai falar com ela uma única vez. Por exemplo, você não quer que ela risque a parede. Você não vai falar uma única vez, filha, não risca a parede. A criança entendeu, tá tudo bem, nunca mais vou riscar. Não. Você tem que falar uma, você vai falar duas, você vai falar três, você vai falar várias vezes, porque ela precisa. A criança ela é muito imediatista. Aqui ela entendeu, ela saiu depois, já passou, ela nem lembra mais e ela vai fazer de novo. É porque ela quer? É porque ela quer confrontar esse pai, essa mãe? Não, é porque o corpinho dela pede. E aí, ao invés desse pai, dessa mãe, redirecionar ela, não é para riscar a parede, mas você pode riscar uma outra coisa, uma folha, por exemplo. Dá essa folha. Então, todas as vezes que ela fizer isso, você dá uma folha. Você dá uma folha. Não, filho, parede não risca. A gente risca folha. Então, vai chegar um momento em que ela não vai fazer mais. Só que não é uma única vez que você fala. E aí os pais querem falar uma única vez e na segunda vez eles já estão sem paciência e já querem, mas esse menino me ouve, já vai toda aquela confusão e já grita. E aí já vira, enfim, aquela confusão, né? Nossa. E, Luciana, o que que seriam, então, atitudes preventivas? O que é que evita, o que é que poupa, o que é que é positivo no sentido de educar, de instruir os filhos, de apresentar os filhos para que eles tenham uma rotina produtiva, mais saudável, eles tenham um comportamento mais adequado, conforme o ambiente, conforme as pessoas. O que é que os pais podem fazer para que essas crianças cresçam fortes e saudáveis emocionalmente e com limites, com moderação, com bom senso, que elas possam desenvolver essa percepção do bom senso? Exatamente. Então, o limite, ele é primordial. Primeiro ponto, diálogo. E quanto antes você começar a ensinar sobre limites e regras para a criança, melhor. Tem gente, eu ouço muito isso, a criança tem, sei lá, 4, 5 anos. Ele deve. Não, ele não aprende, depois ele vai aprender. Não, só lá na frente que eu vou ensinar. E aí o que que acontece? Essa criança ela vai crescendo, ela não sabe, muitas vezes, calçar o próprio sapato, não sabe arrumar a própria cama lá com 10 anos, não sabe fazer uma série de coisas, chega na adolescência, ela tem que escolher a profissão que ela vai exercer. Como que ela vai conseguir fazer isso? Uma vez que ela não foi ensinada durante a vida inteira dela a fazer escolhas, a ter responsabilidades. Então vamos lá. Eu digo muito assim que o limite e a autonomia, eles estão muito juntos. Porque eu preciso ensinar a autonomia e estimular a autonomia da minha criança. E isso é desde o primeiro aninho. Por exemplo, a criança com 1 ano, ela está começando a caminhar, ela vai pegar coisas que não é para pegar,
Tem duas coisas que a gente trabalha na disciplina positiva, né, na educação respeitosa, que é a firmeza e a gentileza. Seja firme e gentil naquilo que você vai conduzir sua criança. Não pode pegar, diga, filha, não pode pegar tal coisa por conta disso e disso. E persista nessa firmeza e gentileza. Persista nesse não. Como eu já falei aqui, não é uma vez, são várias vezes, até a criança entender e internalizar isso. A criança tem um cérebro imaturo e ela precisa que nós a ajudemos nisso, né? A gente fala que tem o cérebro do andar de baixo e o andar de cima, né? Que é a parte do lóbulo pré-frontal, né? E o cérebro reptiliano, que é o que fica mais embaixo. Então, assim, a criança ela tá muito no reptiliano, no modo de sobrevivência. Ali é ou foge, ou grita, ou chora. Instinto de sobrevivência. E a gente precisa ajudar ela a lidar com essas emoções, a entender o que é certo e o que é errado. A, por exemplo, no momento de raiva, no momento de frustração, essa criança não pode chegar batendo no colega. Ela precisa aprender, tá, eu tô com raiva, é normal, todo mundo sente raiva. Porém, eu preciso me acalmar. Não é correto eu bater no colega, eu bater na minha mãe. Não é bonitinho, é errado. Não é? Então, isso começa desde cedo. Os limites e as regras são impostos para as crianças desde o primeiro aninho, como eu já falei. Então, é sempre isso, é falando com firmeza, com gentileza, sempre com muito diálogo, sempre ouvindo essa criança. E quando você faz isso, Charles, é interessante, porque isso eu te falo, é como eu faço com meu filho, né? Eu não tenho dificuldades com o Gui, porque como eu estimulo muito ele, desde sempre, a, a, a ter autonomia, né? A fazer as coisas Uhum. sozinho. Às vezes a gente adulto, eu até falo que é meio louco, porque às vezes eu quero que ele faça algo, ele fala, não, 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 não vai fazer. E aí dá aquela, né, a gente, mãe aqui, vem cá, que história é essa? Sabe? Dá aquele, mas ao mesmo tempo vem e eu digo assim, não, gente, é para isso que eu tô criando ele. Que ele seja alguém que se imponha, que saiba falar, né? Mas tem que também ouvir, saber também dizer o porquê. Não é só dizer não, não e não querer fazer. Tem que ter um motivo. A gente é ele de lá, eu daqui, a gente tem que entrar num consenso. Então, é muito importante observar essa criança, dar voz para ela também. Não somos só nós, pais, que temos que falar. Não somos só nós que temos que dar ordens. A gente é o espelho dessa criança. Eu não posso dizer que meu filho não pode gritar gritando. Eu não posso dizer que ele não pode bater batendo. A criança reproduz aquilo que você faz. Até fala, né? O exemplo, a atitude, o exemplo arrasta, né? A É, fala, eu não sei isso, agora da isso. frase, mas eu sei que o exemplo é o que arrasta. O A exemplo, palavra ensina e o exemplo arrasta, é algo assim. isso, É. exatamente é o que faz a diferença. Porque a criança pequenininha, você pode observar, ela tá de olho em tudo que o adulto faz. Tudo. Por isso que eu digo, se a criança pequenininha, se ela bate, se ela xinga, o que ela faz é porque em casa ela tem alguém que faz isso também. Ou em algum outro lugar, ambiente em que ela esteve. Então, essas regras e limites, eles são fundamentais para que essa criança consiga viver bem em sociedade e para que ela seja um adulto que prime pelo respeito, que saiba entender até onde é direito do outro, aonde é o seu direito, de que forma conviver. Mas para isso a gente precisa começar hoje. A gente precisa começar agora. Se eu quero que o meu filho, quando adolescente, seja alguém que olhe para mim, que me veja como um porto seguro, eu preciso ser esse porto seguro desde já. Eu não posso, quando ele quebra um copo, quando ele faz alguma coisa errada, eu só ficar dando expor e colocar ele no cantinho do pensamento, que ninguém pensa nada, a pessoa só fica com mais raiva ainda, né? Enfim, colocar ele lá e deixar ele isolado, e quando ele quer falar comigo, não, tô com raiva de ti, fica para aí. O que eu vou estar internalizando para essa criança? Que sempre que ele fizer alguma coisa errada, ele não vai poder contar comigo enquanto pai. Por isso que muitos pais não entendem. Ah, meu filho é adolescente, faz isso, ele procura outros amigos, mas ele não vem falar comigo. É porque na infância foi o que ele aprendeu. Que quando ele fizesse algo de errado, não era para você que ele tinha que correr, porque você ia punir. Então, ver como tudo que a gente faz com essa criança, fala muito do primeiro setênio, né? Que são os primeiros 7 anos,
que são cruciais na vida do ser humano. Então, a gente precisa cuidar dessa criança. E sim, sempre fazer acordos, sempre olhar. Uma das ferramentas da disciplina positiva que eu faço com as famílias é fazer as reuniões de família, né? Semanalmente. Uma vez por semana, reúne toda a família, você senta e ali você vai fazer uma retrospectiva de como foi essa semana. E cada um diz um ponto positivo e um ponto negativo que teve naquela semana. E eles mesmos, juntos, vão comprar, tá, eu fiz isso aqui que não foi legal. Então, o que eu preciso fazer para não cometer mais esse erro? Você faz com que a criança pense sobre o erro dela e assim ela aprende. Aí eu fiz isso de errado. Então, o que eu preciso fazer para eu não cometer mais? Essa é a forma correta de educar. Não quando eu bato ou quando isolo essa criança, porque eu não estou ensinando nada, né? E, Luciana, a respeito de castigos, de privações, de retirada de privilégio, isso cabe, isso é algo que realmente funciona, isso tem uma forma de fazer, é possível fazer, tem alguma diferença em relação às idades, ou a partir de tal idade, ou de tal a tal idade cabe isso, depois não cabe mais. De que forma isso pode ser feito? Se pode. Caso não, qual outra forma que os pais podem apresentar limites ou mantê-los caso a criança tenha transgredido ou feito algo depois de várias admoestações, vamos dizer assim, de vários momentos de ensinamento. Olha, não faça, não faça. Até esse comando, se ele é correto do não, 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 ou se é um comando, olha, você tem que preservar, você tem que respeitar o seu irmão menor. Em vez de dizer você não pode bater, você não pode. Esse comando sempre do negativo, que muitas vezes quando se associa a limite. Então, onde é que fica esse lugar do castigo, da privação, se é possível, se é algo que agrega nesse processo educacional e de formação do ser humano? Bem, eu acabei de falar justamente sobre isso, né? Primeiro, vamos lá, castigo e punição. Não. É como eu falei, a gente, quando você pune, quando você castiga, você só afasta o seu filho de você. Porque, primeiro, a criança, ela quer ser amada, ela quer ser... Todos nós, né? O ser humano. A gente quer ser amado, a gente quer ser acolhido. Principalmente quando a gente faz alguma coisa errada, e aí você cai, sabe? Você faz uma coisa errada e você, poxa, cai a ficha. Cara, que merda que eu fiz e tal. E aí você busca alguém que de alguma forma te acolha. Porque se você for ficar só ouvindo esporro, ouvindo castigo, não, te isola para um canto, você não vai falar com ninguém. Como você vai se sentir? Jane Nelson, ela fala uma coisa que eu acho maravilhosa, uma frase dela que é assim, de onde tiraram a absurda ideia de que para fazer uma criança se sentir melhor, primeiro a gente precisa fazê-la se sentir pior, né? Uau! Pois é, porque assim, isso acontece muito. Às vezes a criança já tá mal, ela já tá morrendo ali, ela tá sofrendo, chorando. E aí a mãe tá lá. Quando você quer, sabe? Você tá aí, bem feito, caiu, se machucou, ralou. Bem feito, eu te falei que não era pra ti, sabe? E brigando, e aí a criança tá lá, morrendo aos prantos. E ainda isola ela, muitos ainda batem mais, quer dizer, ainda apanhou pouco, sabe? Então, assim, por que a gente faz as crianças se sentirem pior para que elas possam aprender? A gente gostaria que acontecesse com a gente não iria gostar, né? Então, assim, não, a questão dentro da disciplina positiva, da educação parental, a gente não trabalha com castigos, com privações, não. O que a gente faz? É tudo, como eu acabei de citar o exemplo da, da reunião de família, são acordos, a gente não faz ameaças, não existem ameaças, até porque ameaça, castigo, isso funciona por um período curto. Se você parar para analisar, ela até funciona, né? É algo mais, vamos dizer, mais rápido, né? Se faz aqui e tal, a criança não por medo, ela acaba cedendo e acaba fazendo. Só que qual é o problema de você educar por medo? A criança vai crescer.
vai chegar um momento em que não vai funcionar mais. E aí, de que forma você vai educar essa criança? Quando a única forma que você sabia educar ela era por base da ameaça, por medo, batendo. E quando você bate numa criança, você consegue também que ela te obedeça por medo. Porém, à medida que ela vai crescendo, o bater vai ficando cada vez mais forte, porque a criança também vai ficando mais forte. E chega o momento em que ela diz assim, quem nunca ouviu isso? Ah, pode bater, não tá nem doendo mesmo? Vai, bate. Sabe, a criança muitas vezes faz isso. E aí, como que ele vai conseguir ajudar essa criança? Que educação é essa? Então, não, na disciplina positiva, na educação respeitosa, a gente não trabalha com isso. E como é que a gente faz? É isso, são os acordos, é a conversa, é o diálogo, principalmente. E entender que o adulto, ele precisa estar no controle da situação. Isso não quer dizer que esse adulto vai deixar essa criança fazer tudo o que ela quiser. Não, ele precisa estar no controle. O não, ele nunca deve virar um sim. Ou se ele virar um sim, deve ser muito esporadicamente. Por isso que é muito importante que sempre que a criança quer algo, ela não pode ter ou você não pode dar, enfim, por algum motivo vai ser o não, você tem que dizer, não seja firme nessa negativa, mas explique também o porquê. Entenda se ela chorar, acolha. Olha, filha, filho, eu sei que você queria muito, isso é muito importante. Eu também, às vezes, me sinto assim quando eu quero algo que eu não tenho. É importante mostrar para a criança que você, enquanto adulto, também se sente assim algumas vezes. E aí dizer, olha, mas não, a gente não vai fazer isso. Ou então, tá na hora de vir embora, tá no parquinho, a criança chora, quer ficar mais. Olha, eu entendo, eu sei que você quer ficar mais, eu sei que tá legal, tá massa, você quer, mas a gente precisa ir para casa. A gente tem o nosso horário, sabe? É ser firme e gentil. Eu não tô brigando, eu não tô gritando, mas eu estou mantendo a minha firmeza. A criança vai chorar? Vai. Eu preciso entender, até porque é normal, é o sentimento dela. Mas, É a linguagem dela, né? A forma exatamente, de se expressar. exatamente, nós adultos, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer ficar em algum lugar que chega, por exemplo, tô com meu namorado, sou casada, enfim. Eu tô num lugar que tá muito legal. O outro quer ir embora. Aí ele chega do nada, ai, vamos embora, não quero ficar aqui. Tu quer ficar? Mas, se ele quer ir embora, tu acaba ou tu tenta convencer ele a ficar, ou tu vai embora. Aí tá, tu acaba tendo que ir embora, porque, enfim. Nossa, tu só não te joga no chão, não grita e não chora, porque a gente tem a parte racional aqui, a gente tem que a gente fica com vergonha, mas a vontade de se jogar no chão é gigante. E as Mas a gente expressões consegue. faciais e corporais, É, para mais ou para nossa, menos, a depender da expressão de pessoa, cara. aparece rapidamente. Exatamente. Tu faz birra, tu fica zangado, tu vai com raiva, tu nem fala com a pessoa. É. Então a gente também sente isso. E a nossa criança sente, só que a diferença é que ela se joga no chão. Ela grita, porque é a forma reptiliana dela, sobrevivência. É o jeito, é o instinto dela. É como ela faz, né? Então, assim, quando tu fala da questão do não, como que a gente trabalha? É sempre a criança, o nosso cérebro, ele tem dificuldade, né? Entendeu? Quando você fala não faça tal coisa, ele entende que é para fazer. Ainda mais das criancinhas. Quanto mais você diz não faça, mais ela faz. Então, o que a gente orienta? Ao invés de dizer não pule, diga para ela ande. Ao invés de dizer não bata, a gente diz faça um carinho. Ao invés de dizer não grite, fale baixo. É dizer o que a criança deve fazer e não o que ela não deve fazer. Esse é o ponto. Segunda coisa, redirecionar a ação. A criança, tu lembra da parede que eu falei? Né? A criança está riscando a parede, eu não quero. Tem pais que amam que as crianças risquem as paredes, porque é para eles poderem lembrar, enfim. Alguns fazem até quadro, fica bonitinho, eu acho isso legal. Mas tem pais que não gostam disso. Então, se ele não gosta, o que ele vai fazer? Ele vai bater nessa criança, ele vai brigar, vai viver brigando a vida inteira. Não redireciona. A criança está riscando desfile. Nessa casa, a gente não risca a parede. Lembra da firmeza? A gente não risca a parede. A gente risca no papel. Tá aqui o seu papel. Vamos riscar no papel? Ah, não, eu quero parede. Então, se aparecer na parede, você não vai riscar. Tira. Toma as canetinhas dela. Ah, vai
chorar, tudo bem, chore, mas se você quiser riscar, tá aqui, ó, bem aqui o seu papelzinho. Você pode riscar o papel. Outra coisa não. Ela vai de novo, você faz a mesma coisa. Agora isso requer paciência, que a maioria dos adultos não tem. E paciência é treinar. Eu não tô falando que eu sempre fui paciente. Não, e muitas vezes me falta paciência também. Só que a gente precisa treinar. É treino quando você vê aquela mãe, aquele pai que é muito tranquilo. Tu acha que ele não vem treinando isso durante muito tempo? Ou ele já nasceu assim? Ninguém nasce assim. Só que é treino, é você com você mesmo, é você pensar, eu sou o cérebro maduro, sou eu que preciso direcionar essa criança que tem uma imaturidade cerebral ainda. Quando você entende isso, Charles, tudo melhora. O seu comportamento com essa criança melhora. Então é isso, é redirecionar a ação. Por exemplo, a criança gosta de ficar pulando na cama. Se ela pular na cama, ela vai cair, vai se machucar, né? Temos os 5 macaquinhos, né, que pulavam na cama. Então, assim, se essa criança você não quer para que ela não se machuque, pois é, para que ela não se machuque, o que que você faz? Filho, a cama é para deitar. A gente não pula na cama a gente deita. No sofá ela vai pular? Não, o sofá é para sentar, o sofá não é para pular. Diz o que é para fazer. Tu tá vendo como os comandos são diferentes? É você mudar a chavinha, é você redirecionar. Não é você dizer, não faça isso, sai. Nossa, isso é estressante. É estressante para nós, que somos adultos, ficar, né, o tempo todo ali brigando, brigando, brigando. E para a criança também que está ali, eu não faço nada direito, meu pai só briga comigo. Tem muito disso, né? E, Luciana, eu vejo nessa tua última fala, reclamações. Aí eu já vou te falar de adolescentes, porque no geral eu convivi mais com eles, até agora enquanto educador. Falta de reconhecimento, falta de validação. Por mais que muitos de nós tenhamos ouvido, olha, tirei 10. Chegando em casa, a gente chegava com a prova, tá, não é mais que a tua obrigação. Eu ouvi isso algumas vezes, de algumas pessoas se cuidaram de mim, e assim, eu levava na esportiva. Mas esse é o Charles. Muitas pessoas não levam assim. Tem, por natureza, uma sensibilidade mais aflorada. Elas são mais sensíveis mesmo. Então, os pais, eu parto do pressuposto de que as pessoas que mais têm que conhecer os filhos são os pais. A forma de acessar, a forma de abordar, a forma de apresentar limites, valores, e de ter uma continuidade nisso. E de perceber se tem outros fatores ou pessoas que estão sabotando esse processo de apresentação de limites. Que às vezes tem um avô, tem uma avó, tem uma tia, tem uma prima, tem um vizinho, e o menino está sendo privado, por exemplo, está com o colesterol lá em cima. Às vezes tem crianças que regem a própria alimentação, o menu é elas que fazem. Porque elas passam o dia fora da escola, e fora da escola não, fora de casa, da escola vai não sei para onde, que vai não sei para onde, e é buscado por um parente, depois é para tal lugar, e aí para no fast food. Então, descobriu-se que o Bartolomeuzinho está com colesterol lá em cima. Então, olha, se reúne ali no final de semana, os pais com os outros parentes, olha, não pode comer fast food, vamos evitar tudo, é um acordo aqui entre nós. Mas aí alguém sai aqui, alguém vai pela tangente e oferece para o menino, porque ele não consegue dizer não. Olha, por mais que eu não seja pai, eu, nesses atendimentos e tudo, essas experiências enquanto educador, eu pude chegar à conclusão de que dói muito mais nos pais, até enquanto filho, eu posso dizer isso, dói muito mais nos pais do que nos filhos, essa apresentação de limites. Só que nós, adultos, senhores da razão, nós vamos entender isso só nessa faixa. Alguns adolescentes são poucos que caem a ficha lá naquele período até 18, 21, ou quem sabe até como tem
vias da psicologia que falam até 25 anos essa adolescência. Não importa, desde que cai a ficha de que foi necessário. E às vezes tem pessoas que têm raiva de seus pais, porque elas têm limites hoje. Elas têm limite quanto até quanto que eu posso gastar, até onde que eu posso ir no relacionamento. Elas entendem isso. Todavia, elas não aceitaram a forma. Até hoje são assim magoadas, rancorosas, porque me bateu, porque me deu castigos assim de 3 meses dentro de casa. Talvez, só talvez, o nosso pai, nossa mãe, fez aquilo conosco porque ele recebeu daquela forma ou até em uma intensidade maior. Então era o que eles tinham, as informações, os recursos que eles tinham. Então fica muito mais fácil nós entendermos que a nossa educação valeu, teve aprendizados, e a gente pode ressignificar isso para utilizar enquanto pai, enquanto mãe, enfim, para com os filhos, de uma maneira mais assertiva, mais particular daquele serzinho que está ali, em formação. Não fazendo algo acima da cabeça deles, porque tem pais que falam de uma forma difícil. O menino não entende. Então, esse arcabouço na nossa linguagem culta, isso não cabe para as crianças. Para as crianças é uma linguagem clara, objetiva, ali no nível delas, que não é menor, elas estão naquela instância no momento, mas elas se tornarão adultas. E há pais que não entendem isso. Então, assim, eu vejo que a disciplina positiva, ela apresenta esse tipo de ensinamento. E vejo que funciona muito melhor se for desenvolvida e apresentada desde tenra idade, desde de bebê. Aí sim vale a pena. Muito, muito mais do que, por exemplo, o menino... minha mãe me disse isso já. Até 7 anos. Mas a minha mãe ela foi estudar a respeito. Todos nós, todos, enquanto professores, enquanto pai, mãe, enfim, todos nós já erramos com alguma criança na vida. Todos nós. Agora resta saber o que nós vamos fazer com isso. Apresentar limites é uma tarefa árdua, é desafiadora, porque aquele serzinho ali fofo, que a gente muitas vezes quer apertar a bochecha, hoje, mas ele, se fizer aquele escarcéu... E eu acredito também, Luciana, vou já franquear a palavra para ti, que vai muito do temperamento daquela criança. Quando eu estava estudando a respeito de perfis comportamentais, tem aí as variações, tem aquela criança que naturalmente é mais dominante, mais competitiva, tem a outra que já é mais comunicativa, fala muito, e às vezes coloca os pais em uma situação embaraçosa, de sincericídio. Tem aquela que é mais paciente, aquela que sente, ela fica sentada ali. E, gente, ela não se levanta de jeito nenhum se não tiver um outro comando. Ela é aquela criança fofa, né? Quieta, sossegada. Que alguém tem que ativar, alguém tem que dizer o que ela tem que fazer, porque senão ela não vai fazer. E tem aquela outra que é toda organizada. Gente, o menino estica quando começa a arrumar a cama, ele estica, ele quer que tudo fique perfeito. Os livros. O menino sistemático, beirando ali o perfeccionismo. Se não tiver cuidado, vai para lá, vai tanto sofrer quanto fazer os outros sofrerem. Exatamente. Então, eu vejo que até isso é importante que os pais, os educadores, se dediquem a respeito para conhecer mais, porque eu, por exemplo, eu tenho um lado de dominante, um outro de um ser comunicativo, de influente. E tem outras coisas. Sempre foi. E tu é meio Sempre fui. organizadinho. Tu é muito assim, de ser todo retórico. Eu gosto muito. Sim, eu gosto muito. E aí, o que acontece?
eu já me meti em problemas por causa da minha boca grande. E isso desde criança. Hoje, eu, por estudar algumas coisas e por ter alguns feedbacks, é importante isso, eu me aparei um pouco mais, mas eu não estou perfeito e nunca ficarei. Eu vou sempre aprender, sempre me desenvolver até o dia da minha ida para Deus. Eu vou sempre aprender. E tem outras situações que eu já sou mais competitivo. Eu quero ter um resultado, eu estou com foco aqui no resultado. Agora eu tenho meus valores. E Aham. isso, os limites, os valores, os princípios, essa formação de bom caráter, eu tive que minha mãe, lógico, outras pessoas colaboraram, mas assim, a, a personagem principal, a protagonista disso foi minha mãe. Sim, Então ela me apresentou. Eu, para ter resultado, eu não vou passar por cima das pessoas, eu não fui ensinado a isso. Mesmo se eu fizer, se a responsabilidade é minha, eu vou ter ciência de que eu vou pagar por essa má atitude. Mas aí cabe a nós. sim, sim. Minha mãe fez a parte dela. Agora, eu, enquanto adulto, eu já sei. Se eu fizer, aí eu vou ter que responder por isso. Exatamente. Nossa, Charles falou muitas coisas aí. Em relação, assim, que primeira coisa, primeiro ponto que eu queria falar com vocês aqui, em relação às mães, né? Que tu falou muito, mas que ela não educou, foi o melhor. É isso, a gente sempre fala. Que nenhuma mãe, nenhuma quer fazer mal para o seu filho. Ela dá sempre o seu melhor dentro das possibilidades que ela tem naquele momento. As nossas mães, elas não tinham, não tem como exigir que ela, por exemplo, não tinha como exigir que ela me desse uma educação diferente, ou meu pai, enfim, tu a mesma coisa, se o conhecimento que ele tinha era outro, né? Então, era um outro momento, era uma outra fase, enfim. Então, quantas vezes acontece de pais que, quando tem essas crianças pequenas, têm um comportamento muito controlador, afasta mesmo, deixa no inconsciente que essa criança nunca pode procurar ele, porque se for procurar, ele vai bater, ele vai brigar, enfim, é aquele pai muito controlador, aquela mãe muito controladora, muito autoritária. E quando ele fica adolescente, muitas vezes esse pai e essa mãe mudou a percepção deles. Eles estão diferentes. Só que essa criança já internalizou um comportamento. Aí você diz assim, tá, Luciano, então vai ficar assim para sempre? Não, graças a Deus existe a neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele se modifica, né? Então, assim, eu posso muito bem ter vivido a minha infância inteira num lar muito autoritário, onde eu fui muito afastado dos meus pais, porque eles eram muito, né, muito cheio de regras e eu não conseguia falar, um lar onde não tinha diálogo. Mas eu posso trabalhar, como tu falou, me trabalhar na adolescência, na vida adulta, porém vai demandar muito mais de mim. Tem uma ferida gigante que eu preciso olhar para dentro dela, porque eu tenho traumas. Você acaba ficando com traumas que precisam ser trabalhados. Em relação a essa questão de traumas, é muito difícil e muito raro o ser humano não ter nenhum tipo de trauma. Agora, o que a gente hoje, dentro da disciplina positiva, da educação respeitosa, tenta fazer? É diminuir ou minimizar os traumas que vierem a ter, né? Ou pelo menos amenizá-los. Eu não estou dizendo que meu filho não vai ter trauma, porque pode ser, ele não vive só com a gente. Talvez muitas vezes eu também possa fazer coisas sem nem perceber que vai gerar um trauma no meu filho, na escola, enfim, ele vai conviver em muitos lugares. Então, os traumas, eles acontecem, eles vão acontecer. Não tem como eu dizer que não vai. Mas é a gente tentar minimizar isso. E eu também não posso, como eu falei, né, julgar os meus pais por algo que eles não conheciam. Agora, como eu disse, eu posso mudar meu comportamento? Posso. Mas não é nem difícil, é mais doloroso, é mais, né, complicado, porque é você com você mesmo. Não tem mais o outro. Então, assim, tu falou da maturidade cerebral, né? O nosso cérebro, ele só por isso que falam que a adolescência vai até os 25, porque o cérebro, ele só completa a fase de maturação aos 25. Então, olha só, o cérebro do ser humano, ele leva 25 anos para amadurecer. E como é que eu quero que uma criança pequenininha tenha autocontrole, que ela consiga fazer as coisas sozinha,
Sendo que muitas vezes, o pai e a mãe, que já tem 30, 40 anos, tem tantas dificuldades, não tem um autocontrole muitas vezes, né? Mas eu como adulto, eu posso agir diferente para que a minha criança tenha um comportamento diferente. Então, em relação ao perfil que tu falou também, que é um ponto que eu queria pegar, de fato, cada criança ela tem o seu perfil comportamental. E a educação respeitosa, ela tem ferramentas para cada um dos perfis. Porque eu não posso exigir que essa criança que é mais agitada, eu não posso exigir que quando ela for arrumar a cama dela, que fique perfeita. Eu vou ajudar ela, eu vou estar lá orientando, mas não posso exigir que fique tudo milimetricamente certinho como uma criança que tem um perfil mais perfeccionista vai fazer. Eu preciso. Ela arrumou do jeito dela, ok, mas ela arrumou. Então, assim, estimular a autonomia da criança é também respeitar a sua forma de fazer. Ah, meu filho vai calçar, eu quero que ele aprenda a calçar o sapato sozinho. Eu preciso estimular ele a fazer isso. Agora, não dá para eu pedir para ele calçar. Filho, calça, você consegue calçar o sapato. E na hora que ele calça assim, né, que ficou desse jeito, eu não posso dizer, tá errado, tu não faz nada direito. E tirar o negócio e querer que fique normal, né? Porque a criança sempre bota, né? Fica as pontinhas. Assim, é entender, tá, meu filho? O que você faz para a criança poder fazer igual? Mostra como tá o teu. Filho, olha aqui como tá o da mamãe. Olha só, o seu tá igual. Aí a criança vai observar e ela sozinha vai perceber o erro dela e vai arrumar. Só que isso requer paciência do adulto, que o adulto, na grande maioria das vezes, não tem. Até como eu falei hoje, a gente sabe que a gente vive num mundo muito corrido e tem muita coisa para fazer. Mas a gente precisa ver quem é que está ali que precisa que dele, a vida dele, depende da minha. Se eu quero que essa criança seja um adulto emocionalmente estável e saudável, eu preciso ser esse adulto. Tanto que eu falo, eu preciso ser o adulto que eu quero que meu filho se torne. Se eu quero que ele seja um adulto paciente, um adulto autônomo, que respeita as pessoas, que é alguém que é proativo, eu preciso ser isso para ele. Ele precisa me ter como exemplo. E a gente fala muito isso, que a criança, ela obedece quem ela admira. A criança, ela precisa olhar para a mãe e para o pai dela e obedecer e admirar. Porque, pode ver, pensa aí uma pessoa, um ídolo teu, vamos dizer assim. Um ídolo, alguém que tu admira muito. Se essa pessoa olhar para ti e disser, sei lá, para te fazer a coisa mais louca do mundo, tu vai questionar ele? Tu vai fazer. Por que tu vai fazer? Porque dizer, porra, cara, ele tá pedindo pra eu fazer um negócio desse, esse cara é. Sabe? E tu faz. Porque as crianças, elas querem isso. Primeiro, elas querem ser olhadas e aceitas. E elas precisam admirar aquele adulto que tá com ela. Por que tem muitas professoras, muitos filhos, que ouvem mais o que a professora diz do que o que o pai e a mãe dizem em casa? Não tem muito disso? A professora falou uma coisa, é lei. Não, a mãe fala, não, mas a minha professora disse que é isso aqui, isso aqui. Então, assim, não adianta pai e mãe falar nada porque ele não desfaz. Por quê? Porque ele admira muito essa professora ou esse professor. E algumas vezes, eu tô falando todos, né? Às vezes falta um pouquinho isso na mãe e no pai, sabe? Então, é importante que a gente olhe as crianças em relação a isso. E tem uma coisa que tu falou aí que eu preciso falar, que eu acho que o tempo também tá acabando. Em relação à obrigação, né? Tu falou aí como tu te sentia, né, mal, tu dava o teu jeito quando tu mostrava uma nota, e aí o pai falava, ah, não foi mais do que a tua obrigação. Isso é horrível, porque isso não valoriza em nada, não valoriza em nada a criança, sabe? Você imagina, você se empenhou, você deu tudo de si, você chega para essa mãe todo, né, eufórico, querendo mostrar, e ela olha para te falar, não fez mais nada mais do que a tua obrigação. Isso desmotiva de uma forma que, como falou, se você não tiver uma maturidade de alguma forma, se você não tiver, né, um autocontrole, você desiste, você não quer mais fazer. Então é muito importante que os pais valorizem, porque isso também é ajudar essa criança a ter limite. Né? Quando você olha para ele e diz, ah, filho, que bom, eu vi o quanto você se empenhou, eu vi o quanto você estudou. Também não é só dizer, ah, tá, parabéns. Não é só isso, isso é muito raso. É você olhar para essa criança e dizer, olha, eu vi o seu esforço,
você se empenhou, você estudou, por isso você teve essa nota. Você está de parabéns, porque você fez tudo o que você podia fazer. É você valorizar o esforço, não valorizar só o resultado. Ou nem isso, né? Nem valorizar isso. Então, a gente, dentro da questão dos limites, para a gente poder, né, finalizar aqui, é importante sempre que, desde o início, desde um aninho, a gente já comece a estipular para essa criança limites, regras, já conversar com ela, sempre se abaixar, sempre ser firme, gentil na condução, ter sempre paciência, oferecer sempre alternativas. Por exemplo, tá na hora de desligar a TV porque a gente tem que dormir. Não quer, você dá a alternativa. Filho, eu desligo ou você desliga? Você não está dizendo para ele, não, você está dando uma. Ou eu desligo ou você desliga? A gente vai ter que desligar a TV, a gente vai ter que subir. Só que aí quando você faz isso, a criança sai um pouco dali, daquele. Não! E ela vai parar porque ela vai escolher. Então você, de alguma forma, mostra para a criança, tá, tem duas opções, qual delas você quer? E aí você tira do confronto, sabe? Então, assim, são estratégias que a gente usa na disciplina positiva que ajuda a criança a entender sobre limites, sobre regras, mas de uma forma muito tranquila, sabe? De uma forma leve, para que essa família tenha saúde, né, nessa família, para que todos vivam em harmonia, para que as coisas funcionem. E para que essa criança saiba até onde ela vai e até onde ela não vai, o que são regras, e consiga conviver bem em qualquer lugar que ela esteja. É isso. Luciana, o que eu percebo muito é que, por exemplo, o tema dessa live, como apresentar limites aos filhos? Tem alguns pais que podem pensar assim, tá, inclusive tomara que, às vezes inconscientemente, tomara que o pessoal lá da escola esteja vendo, o pessoal lá da igreja esteja vendo. Tomara que fulana de tal, e do círculo ali familiar, parental, esteja vendo. Só que pai, mãe, essa responsabilidade principal, É os dele. protagonistas para que esse menino, essa menina se desenvolva, é sua. São de vocês dois aí. A escola, a igreja, são parceiras. Isso. É uma relação de parceria, de colaboração. Então, eu vejo que a gente sabe disso, que há muitas escolas e famílias que estão brigando e os meninos às vezes não ficam nem no cabo de guerra, eles ficam do lado dos pais porque às vezes alguma situação foi colocada, uma advertência foi dada ou uma correção foi feita, muitas vezes até da forma correta, mas o menino levou de uma forma e os pais não querem nem ouvir. Exato. Eles já vão armados contra a escola, quando na verdade a postura, já que somos adultos, é de ouvir, de entender, de se colocar, de fazer um acordo, aí demanda humildade, porque no meio tem um sem informação. Eu digo informação, nós todos estamos, mas quando se trata de criança, até adolescente, pode-se dizer assim, tem um sem informação e esse cabo de guerra, isso prejudica totalmente, porque a tendência é de ele ir para o lado ou fazer, tomar atitudes ou ter comportamentos que fortaleçam a quem está favorecendo. Eu digo aqui a criança. Isso. Vai que é a escola que está me ajudando a fazer o que eu quero, então eu vou me fiar na escola. São os meus pais, então eu vou me fiar. É uma atitude de defesa e de buscar em Exatamente. qual lugar que ele vai se sentir mais confortável. Porque nós, enquanto adultos, nós não gostamos de ser corrigidos, de ser feita observação a respeito do nosso comportamento, mas não. Então, Exatamente. Luciana, brigadão, gratidão imensa. É ele que está te chamando, né? O Gui também aqui acordou. Deixa eu... Quando eu for em Tá bom. Barreirinhas, vamos ver se aperta Tá essas bom. bochechas. Tá bom. Eu te agradeço. Pessoal, brigadão. Até o próximo encontro. Vai ficar gravado aqui. E até amanhã, mais tardar, vai para o canal no YouTube, Charles Dias, onde você tem acesso direto pelo link disponível na minha bio. Tá bom. 59 minutos, perfeita a live. Tchau, Abração, obrigada, Luciana. viu? Obrigada. Bom te ver. Cheiro grande.
Muito, muito obrigada por tudo. Agora eu tenho que ir, bebê materno me chama. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Bom descanso para Tchau. vocês. Obrigada.